Quando nós estamos a produzir um filme, há uma coisa que nós, independentemente do tema, da proposta do filme, há uma coisa que nós temos que ter em mente, que é ética e moralidade. Isso são coisas fundamentais quando nós estamos a produzir um filme, porque mesmo que seja um filme sobre, não sei, sobre assassinatos, sobre canibalismo, por exemplo, nós não vamos efetivamente matar pessoas dentro do filme, certo? É puro entretenimento, portanto, nós temos que ter em conta a ética e a moralidade para não ferir as pessoas e para assegurar que aquilo que estamos a fazer, no fundo, é seguro. Os filmes que acabam por ir mais longe nessa questão do tema e da proposta do filme acabam por ser os filmes de terror. E existem filmes de terror que, de facto, são um pouco mais rebuscados e que arriscaram um pouco mais nessa questão da ética. E um desses exemplos é o filme que eu vou apresentar hoje, que se chama Holocausto Canibal e que é considerado o filme mais controverso da história do cinema. Este filme colocou até o próprio realizador em apuros por causa de algumas questões legais que eu já vou apresentar mais à frente. E o filme foi lançado em 1980, é uma longa-metragem e no fundo conta a história de 4 pessoas que estão a produzir um documentário e vão para a Amazónia filmar indígenas. E acontece que eles desaparecem e 2 meses depois as latas do filme, portanto aquelas latas que carregavam, onde estavam guardados os rolos de filme, são encontradas e tudo aquilo que aconteceu durante esse tempo em que eles estiveram na Amazónia é revelado. E embora de facto a premissa, quando eu li esta sinopse e quando agora vocês ouviram, provavelmente vocês ficaram curiosos sobre a premissa do filme, sobre a proposta, aquilo que o filme nos quer oferecer em termos de história. E de facto é mesmo interessante, mas aquilo que aconteceu nos bastidores pode ferir algumas suscetibilidades. Provavelmente tu conheces o filme The Blair Witch Project, A Bruxa de Blair. E esse filme é muito conhecido por ter supostamente introduzido um modo de filmar que é chamado de found footage, ou filmagens encontradas, assim traduzindo mais ou menos para português. E no fundo, para quem não conhece aquilo que é o found footage é um tipo de filmagem em que os próprios personagens carregam as câmaras dentro do filme para dar a impressão de que aquilo que nós estamos a ver não é um filme e sim realidade. A câmara não está a filmar as personagens de fora. As próprias personagens é que estão a filmar o filme para dar a impressão de que é, no fundo, uma espécie de documentário de que aquilo que está a acontecer aconteceu mesmo e que não é simplesmente um filme. Ou seja, torna a experiência mais imersiva. E inclusive, é esse filme, eu posso fazer um vídeo a falar mais sobre esse filme, porque é um filme com uma história à volta dele muito, muito interessante, muito intrigante e também assustadora. Mas eu queria só dizer que não foi esse filme que introduziu o found footage. O filme que introduziu o found footage foi, na verdade, mesmo o Holocausto Canibal. Em 1979, Ruggero Deodato, então o realizador deste filme, do Holocausto Canibal, foi contratado por produtores alemães para produzir um filme semelhante ao filme Último Mundo Canibal. No entanto, o filme gerou muito mais controvérsia do que aquilo que deveria ter gerado. Apenas 10 dias depois da estreia do filme, o realizador, Deodato, foi acusado de fazer um filme snuff. Para quem não sabe o que é snuff, um filme snuff é um filme onde os atores morrem realmente. Não são os personagens, são os próprios atores que morrem. E isto porque, mais uma vez, uma coisa que também aconteceu no projeto no Blair Witch Project. No contrato, quando os atores foram assinar o contrato, estava lá escrito que eles não deveriam aparecer nas redes sociais ou nos mídia antes de passar 1 ano da estreia do filme. E isto, claro, para dar aquela sensação de que os atores morreram mesmo dentro do filme, que aquilo não era um filme. Cá está o jogo com o género do found footage. E, portanto, e para além disso, em muito pouco tempo, o filme acabou por ganhar uma grande visibilidade na televisão, nos noticiários, mas obviamente não de uma forma positiva. Em 1980, portanto, Ruggero Deodato foi acusado e teve que se defender de acusações de crueldade contra animais e de assassinato em primeiro grau. No entanto, a partir de filmagens das gravações, de imagens das gravações, ele conseguiu explicar como foram feitos os efeitos especiais do filme e inclusive conseguiu provar que os atores não estavam de facto mortos e deixou claro que os atores não tinham mesmo morrido, que era, no fundo,
uma manobra de marketing, mas houve algo do qual ele não se conseguiu defender, inclusive teve que admitir que fez, que foi matar animais no seu próprio filme. Para terem uma ideia, os animais morreram mesmo durante as gravações, inclusive serviram de alimento para os nativos, para os indígenas que estavam também a ser filmados durante aquele filme na Amazónia. Entre os animais mortos estão um coati, uma tarântula, um par de macacos, esquilo e um porco. Posteriormente, o realizador acabou por, no fundo, admitir que se sentia culpado e por se mostrar arrependido de filmar as mortes dos animais, mas a verdade é que aquilo que estava feito. Claro, é bom que ele se tenha arrependido, acaba por ser sempre uma atitude de valor, mas vai muito além dos limites da ética no cinema e nunca se deve fazer, obviamente. Eu acho que a maioria compreende que não se deve, para fins de entretenimento, seja através de filmes, sejam rituais, sejam tradições, seja o que for, não se deve efetivamente magoar animais, magoar seres vivos, no fundo. Sejam pessoas, sejam animais, todos eles têm direito à vida e, portanto, não faz qualquer sentido magoá-los para fins de entretenimento, ainda para mais um filme em que, naquela época, era perfeitamente fazível efeitos práticos, efeitos visuais, que, embora não com uma qualidade extrema, mas, obviamente, há que haver criatividade e tem que se saber contornar esse tipo de coisas para dar aquilo que no fundo, é o objetivo, para oferecer, para conseguir corresponder à proposta do filme e, ao mesmo tempo, para não incorrer em violações morais. Depois de o realizador ser declarado inocente das suas acusações, o filme acabou por ser proibido em muitos países, como era de esperar, por exemplo, o Reino Unido, a Austrália, a Itália, e as justificações que foram dadas foram justificações perfeitamente plausíveis, no fundo, portanto, uma violência extrema, violência sexual e a morte real dos animais. Contudo, muitos países já revogaram essa decisão e, portanto, acabaram por colocar o filme, não o considerar banido, mas ser um filme para maiores de 18 anos. Apesar de toda esta controvérsia, ainda hoje o filme permanece como uma grande referência para o cinema de terror. Apesar de todas estas complicações que houve, todos estes erros, todas estas controvérsias, no fundo, o filme é mesmo um filme de terror e é um filme bem imersivo. Portanto, é um filme que, dentro do género de terror, ganha um grande destaque. Claro, não foi feito nas melhores condições, não foi feito de uma boa forma, não foi feito de uma forma ética e moral, como eu tenho vindo a dizer sempre ao longo do vídeo, mas é o que é, e a verdade é que o filme permanece como uma grande referência. No entanto, o próprio realizador não considera o filme como um filme de terror. Ele enfatiza mesmo que o filme lida com coisas reais. E de facto, na história, o terror, no fundo, surge como uma espécie de reviravolta, de twist da narrativa, aparecendo só mais para a frente na sua duração, digamos assim. Além disso, o filme aborda também algumas críticas àquilo que é o considerado mundo civilizado. Por exemplo, se nas notícias aparecem cenas de violência, aparecem coisas extremamente explícitas, porque é que ali não deveria aparecer? Porque é que num filme não deveria aparecer? Porque é que é diferente, não é? E segundo Deodato, o filme procura mesmo essa reflexão, procura mesmo que o espectador mergulhe dentro do filme e reflita sobre aquilo que é o comportamento da sociedade ocidental. E conforme se vai entrando mais no filme e percebendo a história, percebendo a narrativa, percebendo aquilo que se quer contar, acabamos por perceber que nós próprios é que somos mesmo os monstros da sociedade, os verdadeiros selvagens da história.